mato, meu Cearás, que eu até benzi, veio do capim verde que sou, em vez de óleo e fumaça. Veio do mato, meu Cearás, que eu até benzi, veio do capim verde que sou, castanha e pitomba no olhar. Veio de eu contemplar a macaúba da terra, veio de eu contemplar romãs e siriguelas, veio de eu contemplar as marés cheias de conchas, e veio de eu contemplar as fortalezas dos potes. Veio do mato o meu Cearás, que eu até benzi, veio do capim verde que sou, em vez de óleo e fumaça. Veio do mato meu Cearás, que eu até benzi, veio do capim verde que sou, castanha e pitomba no olhar. Veio de eu contemplar a macaúba da terra, veio de eu contemplar romãs e siriguelas, veio de eu contemplar as marés cheias de conchas, e veio de eu contemplar as fortalezas dos potes. Bom dia, gente. Bom dia, Fortaleza, bom dia, Ceará, bom dia a todos nós que estamos aqui, as pessoas que já estão nas redes, espalhadas por aí. Bom dia, mentes pensantes, mentes inquietas, transformadoras. Bem-vindos ao circuito RIA. Reflexão, interação, ação. Bom, hoje nasce um novo momento com resultados que vão para além desse nosso encontro presencial. O palco, ele é todo nosso, e tudo que falarmos aqui fará parte de um só manifesto pela geração e troca de conhecimento, sempre com foco na cultura digital e nas transformações e oportunidades que marcam os desafios dessa nossa era. Estamos abertos ao novo e os próximos passos começam hoje, nesse exato momento. Temos aqui especialistas nas mais diferentes áreas, temos uma agenda repleta de painéis de debate e uma variedade de oficinas que vai desde a inusitada, que é fotografia de bolso, até a inovadora oficina de tendências. Adoro esse nome. Tudo junto e misturado, transformando reflexão, interação e ação em agora, em resultado concreto e legado para todas as gerações. RIA. É o circuito RIA desembarcando em Fortaleza e levando este movimento rico e plural para todo o Brasil. As ferramentas nós já temos. As cabeças estão aqui. Então, bora discutir. Bora transformar. Lembrando que a interação também fica por conta das redes sociais e todo mundo pode participar através da hashtag Circuito RIA. Avisem aos amigos que não estão aqui. Pode passar aí uma mensaginha já dando toque, tá? Para acompanharem via stream, pelo site circuitoria.com.br. A senha do nosso Wi-Fi já está no telão. Então, é isso. Curtam, compartilhem e façam valer. O RIA é todo nosso. E tem uma coisa também muito legal, que esse evento ele foi construído colaborativamente, através de uma cocriação realizada com mentes inspiradoras. Então, agradecemos todas as pessoas e instituições que fizeram parte, fazem parte desse momento. A gente vai ter agora o nosso primeiro painel, que é Reflexão mais 15,
para discutir as tendências para a sociedade contemporânea. E só para lembrar que após as exposições dos convidados, nós vamos ter 15 minutos para a participação de vocês, tá? Então, 15 minutos para fazerem perguntas, pode ser através do Twitter, através de Twitter. E esses 15 minutos são para perguntas e um debate, depois das exposições. Eu vou chamar aqui, para começar o nosso painel, o fundador e presidente do Conselho de Administração do Porto Digital. Ele é co-criador e é um provocador-chefe de uma das primeiras redes de business designers do Brasil. Aí que eu... Ei? Uai. É aí que eu sou. Aí que eu Silvio Meira, venha para cá, querido. E aí tem uma figura também que eu quero chamar aqui, e eu sou muito fã dele. Essa figura é demais. Tá aqui, diz aqui que ele é 50% jornalista, ele é 50% escritor, e hoje ele é 100% reflexão, interação e ação. Um cronista de primeira, um escritor que eu amo, reverente Chico Sá. Venha para cá, meu compadre. É tudo isso e mais. Tem mais coisa ainda. E eu também chamo ao palco a presidente da Fundação Telefônica Vivo, a Gabriela Biguetti. Venha, Gabriela. Então, divirtam-se, tá? Obrigado. Vou falar em pé. Bom dia, gente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Silvio, Chico. Para nós da Fundação Telefônica Vivo, é um prazer enorme estar aqui em Fortaleza, começar o RIA, e muito bom dia também para todo mundo que está no streaming acompanhando a gente. Bom, o que é o RIA, gente? Acho que antes de eu começar esse painel, vou ficar um pouco de costas para você, tá, Chico? Depois dos elogios que eu recebi do Gero, pode qualquer coisa agora. Então tá bom, vou ficar aqui no meio mesmo. Bom, gente, como é que começou toda essa história de RIA? Eu queria contar para vocês, porque tem uma história muito bacana por trás do RIA. Há mais ou menos 5 anos atrás, lá na Fundação Telefônica, a gente começou a se inquietar muito com a velocidade das transformações. E a tecnologia, que é o negócio da nossa empresa, tem tudo a ver com isso. O mundo mudando rápido demais, a gente vendo os comportamentos mudarem, a educação mudar, a forma como a gente se relaciona com as pessoas mudar, mas a gente com muito pouco tempo e muito pouco espaço para pensar sobre essas mudanças e verdadeiramente o impacto delas. Se a gente estava indo para um caminho bom para as nossas vidas, para as nossas comunidades, para a nossa sociedade, para o nosso país. A velocidade com que as coisas mudam não é exatamente a velocidade que a gente precisa para pensar em questões de ética, de filosofia, de antropologia, de como é que isso realmente impacta no nosso país. E a gente sentiu a necessidade de pesquisar sobre isso, de ter mais conhecimento, de abrir fóruns de discussão, de chamar a juventude conectada para essa conversa, juntar os jovens com as pessoas que têm mais experiência e a gente entender o que realmente significam essas mudanças e para onde elas estão nos levando. E foi assim que nasceu essa plataforma, que é a plataforma onde está inserida o RIA. Essa plataforma é uma plataforma de pesquisa. A Fundação tem feito várias pesquisas, como Juventude Conectada, que daqui a pouco eu vou contar um pouco para vocês, e aberto esses espaços, tanto na internet quanto em espaços físicos como esse aqui hoje, para a gente debater, para a gente se aprofundar sobre esse mundo digital, sobre essa cultura contemporânea, sobre as mudanças e se a gente está indo no caminho que a gente quer. E o que a gente quer? Então, esse é um espaço para a gente se conscientizar, para a gente discutir, por isso, reflexão, interação e ação, porque não adianta a gente também se conscientizar e deixar por isso mesmo. O nome RIA, então, tem esse significado, e esse é o convite que eu queria muito fazer para vocês, que vocês estejam aqui hoje com esse espírito de reflexão, de troca, mas também de ação. O que a gente faz a partir
dessa discussão, dessa consciência. E, para isso, então, o que a gente preparou para trazer nesse primeiro momento? Justamente 2 dessas pesquisas que a Fundação tem feito. A Fundação Telefônica Vivo tem 16 anos agora no Brasil, e nós somos uma fundação que atua em todo o país, acreditando que a tecnologia tem, sim, um papel, e um papel bem importante na transformação social. A gente faz isso por meio da educação. A educação entendida como um sentido bem amplo. A gente não entende a educação como só aquela que é feita dentro das escolas, e a gente trabalha em todos os nossos projetos para educar as pessoas para o letramento digital, que é muito importante para esse novo século, para a cidadania e para o empreendedorismo. Essas são as 3 grandes estratégias. Entendendo que, a partir de pessoas com competências para viver nesse século XXI, com um espírito cidadão, entendendo o seu papel na sociedade, entendendo o seu papel no mundo e sendo ativo e atuante, e também tendo um espírito empreendedor, e aqui empreendedorismo não no sentido simplesmente de ter um negócio, mas muito mais de ter uma atitude empreendedora em tudo que faz na vida. Essas são as 3 grandes estratégias dos 20 projetos que a gente tem por ano em todo o país. Esses projetos são bastante amplos, hoje são cerca de 300 mil pessoas que participam dos projetos da Fundação a cada ano, e não vale a pena aqui a gente falar de cada um deles, mas no site vocês têm todas as informações. Além dos projetos que a gente investe, que estão nessas 3 categorias, tem uma área na Fundação, que é a área de pesquisa, a área de produção de conhecimento, que a gente chama de acervo Fundação Telefônica. É nesse momento, nessa estratégia de acervo, que a gente investiga, então, como é que as tecnologias estão transformando o nosso mundo, o nosso país, a nossa comunidade e a nossa vida. E no ano passado e no começo desse ano, a gente fez 2 pesquisas que, para a gente, foram muito significativas, que eu vou contar um resumo delas aqui para a gente abrir nossa discussão. São a Juventude Conectada, que está em PDF no site, para quem quiser baixar, e a pesquisa de tendências. O que a gente fez nesse conjunto aqui de pesquisas? A gente conversou com jovens no Juventude Conectada, cerca de 1.440 jovens foram entrevistados, jovens de todos os estados brasileiros, de todas as regiões, jovens conectados, e a gente fez ainda uma série de outras metodologias, como um emitter, que foi um chip que a gente colocou no computador de alguns jovens para ver o que eles estavam fazendo na internet. Conversamos com os especialistas, fizemos grupos focais, e, com isso, a gente pesquisou como é que esse jovem que está conectado está mudando o seu comportamento, sua educação, a sua postura de cidadão e a sua atitude empreendedora. Além do Juventude Conectada, a gente fez uma outra pesquisa que se chama Tendências Visões Mais 15, que foi o que vai acontecer com o mundo e com o Brasil daqui a 15 anos. Quais são as tendências que a gente verifica nestas áreas todas que o Juventude Conectada também pesquisou. E, com isso, a gente ficou com um quadro bem interessante do que o jovem já está vendo de mudança, já está vivendo de mudança, mas também como o mundo vai estar daqui a 15 anos, quais são as tendências. E é disso que eu agora queria comentar com vocês e ressaltar alguns pontos. Os eixos, então, comportamento, educação, nova economia e ativismo, esses foram os eixos pesquisados. E, falando primeiro de comportamento, no Juventude Conectada, que foi a conversa direto com os jovens que hoje já estão conectados, a gente percebeu que o celular realmente é a grande ferramenta de democratização do acesso à internet. 71% dos jovens têm acesso à internet pelo celular, sendo que, para 42% deles, quase metade é a principal fonte de acesso. E, aqui, uma curiosidade, no Norte, 90% dos jovens acessam a internet pelo celular, que foi um número que nos chamou muito a atenção. Além dessa democratização do acesso pelo celular, a gente, pesquisando o que as pessoas fazem quando estão conectadas, a gente tem uma imensa maioria que ainda usa a internet de uma forma básica para uso de redes sociais, mensagens e e-mail. E apenas, do outro lado, 5%
exploram todas as formas, todas as possibilidades que a internet coloca. Alô? Voltou. Só 5%, então, usa de uma forma mais profunda. E aqui a gente tem, então, uma oportunidade ainda bem importante para ser explorada com os nossos jovens. Por outro lado, ao perguntar sobre segurança e privacidade, praticamente metade dos jovens pesquisados se dizem preocupados com privacidade e segurança. E o Nordeste passa para 63%. É a região do país que tem realmente uma consciência e uma preocupação bastante diferenciada do resto do país sobre esse tema, que depois vocês vão ver que, em tendências, é um tema bem importante para ser cuidado. Depois, acho que Silvio pode comentar um pouco esse destaque aqui do Nordeste. Bom, e ainda falando de hábitos de consumo, a gente fez uma pesquisa com jovens que ainda nem estão em idade de consumo, porque ainda não têm poder aquisitivo. E, mesmo assim, mesmo considerando essa faixa, a gente tem que 35% dos jovens pesquisados vão, antes de comprar, para a internet, para entender se aquela empresa que tem o produto que eles querem comprar tem responsabilidade socioambiental, mostrando uma tendência muito forte de mudança de comportamento de consumo. E, quando a gente olhar agora 15 anos, vocês vão ver como isso fica muito mais claro. Esse slide já é sobre o estudo de tendências, comportamento. Aqui, gente, a gente viu coisa muito interessante. Primeiro, os temas socioambientais ganhando uma força muito, muito, muito grande. Além de mudar consumo, que vocês já viram que o jovem já está dizendo que ele está preocupado quem é a empresa que vai vender o produto, aqui a gente mudando completamente a nossa forma de consumir, de se relacionar, com um ganho muito grande na troca, no escambo, numa economia de compartilhamento, já que eu percebo que os recursos naturais são escassos, são findáveis, a gente vai precisar mudar a nossa forma de se relacionar com o consumo. Então, os temas socioambientais começam a ganhar uma centralidade na nossa vida, impactando no consumo e na forma que a gente vive. Uma preocupação muito grande com os dados na rede. Isso advindo de, se hoje a gente está muito conectado pelo celular, a tendência é de uma hiperconectividade. Vamos estar hiperconectados. As tecnologias estão avançando muito rápido, a gente já está falando em 5G, a gente está falando em como a fibra ótica vai chegar em todos os lugares do país, e, a partir dessa hiperconectividade, não somos nós mais que vamos até a internet. A internet vem até a gente, porque ela vai estar no óculos, no relógio, vai estar no chip, e, portanto, você não vai fazer uma pesquisa, a pesquisa vem até você, te dizendo as coisas que você ainda nem pensou em pesquisar. Portanto, essa hiperconectividade que está chegando muda completamente a relação que a gente tem com o mundo. E a democratização do acesso, então, aqui é chover no molhado. Embaixo desses slides, vocês vão ver sempre alguns exemplos. Quando a gente fala que hoje o Nordeste está 63% dos jovens preocupados com segurança e privacidade, quando a gente olha tendências, essa preocupação passa a ser uma preocupação central, e a gente vai começar a discutir mais seriamente os direitos civis na internet. O que acontece se a gente está hiperconectado com a nossa vida inteira na internet? A gente já tem casos como esse de direito ao esquecimento, de uma ação judicial ganha, que o usuário do Google conseguiu tirar da internet coisas sobre a vida dele, pleiteando um direito de que parte da minha vida precisa ser esquecida, não pode estar tudo registrado. Bom, depois, falando de internet e educação. No Juventude Conectada, a gente pesquisou e viu que 45% dos jovens entendem que aprendem na internet coisas que são úteis para a sua vida e que não aprendem na escola. Numa fala muito clara e uma crítica muito clara ao currículo atual das escolas. Será que é lá que eu vou aprender tudo que eu preciso? Eu já encontro muito conteúdo na internet. E um papel novo para o professor, já identificado pelo jovem, que o professor precisa ter um outro papel, já que ele não é mais um passador de conteúdo, porque o conteúdo está disponível. Olhando para as tendências na área de educação,
Isso se potencializa muito em 15 anos. A gente tem uma tendência a aprender em qualquer lugar. Se a gente vai estar hiperconectado, com a internet chegando até nós, qualquer lugar é lugar para se aprender. E ao longo de toda a vida. E eu preciso aprender o que o outro, o que é diferente de mim, está aprendendo. Aqui a gente fez uma discussão bem interessante de... A gente não precisa do mesmo remédio, né? A gente não dá o mesmo remédio para todas as crianças de 9 anos. Cada uma precisa de uma medicação, dependendo da questão que tem. E por que a gente dá a mesma aula de matemática para todas as crianças de 9 anos? Então, é isso que a gente está vendo das mega tendências, da gente poder personalizar o ensino. Cada um tem um ritmo, cada uma tem uma facilidade diferente da outra, uma dificuldade diferente da outra, e a tecnologia permite essa personalização, que cada um tenha, então, e talvez até escolha o seu próprio roteiro de estudo de acordo com o seu interesse. A gente já está vendo uma crítica ao currículo atual. Em 15 anos, isso aumenta. O que é que eu quero aprender? Como é que eu faço a minha própria trajetória de estudo? E a tecnologia, então, como um canal muito importante para essa transformação. E aqui embaixo vocês têm alguns projetos que a gente depois vai disponibilizar essas apresentações, que não dá tempo da gente contar de cada um. Mas o Minerva, por exemplo, é um projeto que já existe, com um novo modelo de ensino superior, que os alunos passam por uma vivência em 5 países diferentes, a faculdade não está localizada em um só país, em vários idiomas diferentes, e, durante o curso, eles aprendem, então, em diferentes espaços, em diferentes idiomas, com diferentes colegas e diferentes professores. Falando do terceiro item, que é o item de empreendedorismo e economia. Na Juventude Conectada, a gente perguntou bastante como os jovens viam a questão do empreendedorismo e se a internet ajudava a empreender. E metade dos jovens disseram que sim, que a internet acelera o desenvolvimento de projetos, estimula a inovação e ajuda no desenvolvimento de uma carreira. E que 51% acredita que é possível ganhar dinheiro trabalhando com a internet. Tem uma outra pesquisa que a gente não trouxe aqui, mas vale comentar, e a gente olhou Europa, Estados Unidos, América Latina e Brasil. E o brasileiro é o mais otimista em relação à capacidade que a internet tem em nos ajudar a empreender e a ganhar dinheiro, mas com um destaque muito grande para o Brasil. Então, um otimismo muito grande nisso. Quando a gente vai olhar, então, e perguntar para os jovens se eles vão empreender em 5 anos ou em 10 anos o número é significativamente maior. E o grupo focal mostrou que a ideia aqui é: eu começo trabalhando em algum lugar, mas ganho experiência, em seguida quero empreender. E aqui tem um pouco dessa outra pesquisa que eu mencionei, Brasil 34%, América Latina 30%, sobre começar seu próprio negócio. Quantos por cento dos jovens pretendem começar o seu próprio negócio e empreender? Essa fala que a gente escuta do jovem brasileiro se conecta muito com o estudo de tendências. No estudo de tendências, a gente vê que a economia vai passar por uma transformação muito grande por causa da tecnologia. Vai se transformar por o aspecto que eu já mencionei da preocupação ambiental, vai se transformar também por uma descentralização da produção. Hoje, com as impressoras 3D, com o movimento maker, qualquer um vai poder produzir na sua casa algo que saiu da sua criatividade, da sua cabeça, sem ter que comprar, então, das grandes empresas, das grandes indústrias, descentralizando a produção, descentralizando a economia, o que conversa muito com a vontade do brasileiro de empreender. Uma economia, então, de compartilhamento. A tendência que a gente enxergou aqui, muito interessante nesse estudo, foi: a gente vai querer ter direito a acessar as coisas, mas eu não vou querer mais ser o proprietário. Eu não preciso ser o dono, eu preciso ter direito ao uso. E projetos que já existem em algumas capitais, até do Brasil, como carros estacionados. Eu preciso de um carro, eu vou lá, pego a chave, uso o carro e devolvo aquele carro. Eu não sou a dona do carro, mas eu posso usar o carro quando eu tiver necessidade de um automóvel.
Então, essa economia de compartilhamento, essa economia de troca e de direito ao acesso e não de propriedade, mexe com as bases da economia atual. E, portanto, a gente tem uma tendência de uma nova economia, que precisa muito do empreendedorismo, que o jovem brasileiro já está dizendo que quer empreender. E aqui, em Nova Economia, a gente ainda enxergou uma tendência ao surgimento de novas moedas. Moedas sociais, moedas como projetos que já existem, como o Believe, que usam o tempo como uma moeda de troca. E, por fim, a gente pesquisou a questão da participação cidadã. A gente perguntou muito para os jovens como é que eles estavam se vendo perante a sociedade, como eles estavam atuando e como a tecnologia impulsionava ou não essa participação social. Essa pesquisa foi feita na época dos movimentos sociais. 52% dos jovens disseram que a internet aumentou a participação cidadã, 43% que consideram que produzir e compartilhar conteúdos sobre causas são formas de protesto. Portanto, eu, na internet, estou protestando, estou me manifestando. E 98% dos jovens do Nordeste disseram que usam as redes sociais como ferramentas de mobilização, praticamente todos os entrevistados. A gente, então, olhando para a questão... e ainda tem mais alguns dados da pesquisa Juventude Conectadas, quase 60% foram às ruas para manifestações sociais, e esse ir às ruas foi impulsionado especificamente pela internet. Foram convidados por amigos pela internet, e o amigo era a pessoa que o convencia de ir, né? A força das redes sociais. Olhando o ativismo daqui a 15 anos. Bom, aqui a gente viu tendências muito fortes de grande participação cidadã. Os governos, então, ouvindo esse desejo da população e modificando a forma de fazer gestão pública, trazendo a população para perto dos diagnósticos, da formulação das políticas públicas, do controle e da denúncia dessas políticas, isso não só por parte do governo, mas a população também se organizando para denunciar, para diagnosticar, para ser ativo na formulação das políticas, tendências a mudanças políticas, questionamentos do tipo, se eu tenho voz, se eu tenho vez, eu preciso de alguém me representando politicamente? Por que alguém precisa me representar se eu posso diretamente votar num projeto de lei dizendo sim ou não para ele, eu mesma, sem ter que passar pelo filtro daquele que supostamente me representa? E tendências, então, de grandes reformas políticas e de participação social, já que hoje a gente tem ferramentas que permitem que todos tenham voz e tenham vez. Aqui também a gente tem alguns exemplos, né, de projetos, partidos políticos que se organizam de uma forma completamente nova na Argentina, por exemplo, e redes de comunicação, imprensa, que também na participação social tem um papel muito importante, atuando de forma muito mais livre em novos modelos de negócio, inclusive. Com tudo isso, gente, a gente tem um cenário de uma grande revolução digital, que muitos dizem que está só começando, né? Se a gente tem uma grande mudança para acontecer, a gente tem também, empreendedores que somos, um grande potencial de influenciar nesse futuro. Qual é o futuro que a gente quer? Como é que a gente quer usar essas tecnologias? Para que lado a gente quer ir? O que é que a gente está entendendo dessas mudanças e o que a gente quer fazer com isso? Esse é o RIA, é para isso que a gente está aqui, para falar sobre isso, para discutir sobre isso e para agir em seguida. Obrigada. Em seguida, a gente vai ouvir o Silvio. Alô? Estou aí. Bom dia a todos e a todas. Acabaram de cortar 5 minutos do meu tempo ali, antigamente era 20. Mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Eu sou esse cara, silvio@meira.com, eu sempre respondo e-mails. Esse é meu Twitter e esse é meu Facebook, então vocês estão convidados a fotografar isso, que esse é meu cartão de visitas. Como o Chico vai falar da vida, eu vou tentar falar da tecnologia, inovação e empreendedorismo no mercado.
ou pelo menos é mais ou menos isso que a gente tinha combinado que a gente vai fazer. Então, eu vou falar sobre time, ou time, se a gente botar um sotaque em inglês aqui. Tecnologia, inovação, mercado, e eu, e cada um de nós com isso, né? E isso acontece num tempo, que é a ideia de time, e não de time, de equipes, né? E esse tempo que a gente está vivendo aqui agora é um tempo extremamente especial, que a gente podia olhar como um tempo que cria um certo conjunto de futuros completamente diferentes daqueles aos quais a gente vinha sendo acostumado como consequências de uma revolução industrial. Isso significa que a gente tem uma oportunidade de transformar o futuro, de transformar o nosso futuro. Mas isso acontece no presente. O tempo é um negócio complicado, a gente tem que tomar providências agora. E o presente, ele vive num sanduíche entre coisas que já aconteceram, sobre as quais a gente não pode fazer mais nada, e coisas que estão para acontecer, que tomara a gente consiga fazer alguma coisa sobre elas, né? Então, para trás a gente conta histórias, e para frente a gente cria cenários e faz planos. Mas isso acontece no presente. O futuro é um conjunto de possibilidades que atacam o presente de várias maneiras, quer dizer, que se superimpõem e tentam se transformar em nosso presente, mesmo que a gente não queira. Isso não é um problema trivial, porque a pesquisa da Fundação Telefônica de agora mais 15, né, o que é que a gente está vendo agora e o que é que a gente quer que aconteça no futuro, é uma expressão de um conjunto muito grande de desejos de uma boa parte das pessoas que vai estar no futuro, inclusive aqui na região Nordeste. Mas como é que isso acontece mesmo, né? Como é que a gente domina o nosso presente? Como é que a gente bota um grau mínimo de coerência a nosso favor? Como é que a gente faz com que coisas que a gente quer que aconteçam, aconteçam de fato? Né? Se a gente olhar para o presente como uma maquininha de consumir possíveis futuros, eventualmente, depois de vários futuros tentarem e de a gente se articular com eles, é um futuro determinado que passa por esse presente, é um certo conjunto dessas possibilidades que passa pelo presente e imediatamente depois vira história. Eu não estou querendo criar nenhuma pressa com você, na cabeça de todo mundo aqui não, especialmente dos mais jovens, mas eu já tenho 60 anos de idade hoje, eu já vi isso acontecendo o tempo todo dia, toda semana e mês e ano, na minha vida. De repente, tudo que eu estava achando que era plano, virou história. Um número muito grande delas, sem eu poder dizer nada. Então, é muito importante a gente se preocupar em participar da construção do futuro no presente, sem que esse futuro passe por nós como história e se transforme em passado, no qual a gente não teve nenhum protagonismo. Essa história de transformar o futuro, é claro, ela não é fácil, mas nenhum futuro é fácil, nem o futuro ao qual a gente está simplesmente sujeito, nem o futuro que a gente quer construir, né? Porque o futuro obedece a essa regra básica, o futuro é a execução imperfeita do desconhecido no presente. A gente vai fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é, e fatalmente a gente não vai conseguir fazer da melhor forma. O futuro é uma coisa extremamente experimental. E não adianta só a gente desejar, porque ele não acontece. Só a gente desejando. Ele até acontece por acaso, mas normalmente a gente não tem nada a ver com isso. E o futuro, como se não bastasse, e eu já disse isso de outra forma, ele vem do próprio futuro. A gente está acostumado a contar a história da nossa vida assim, ó, a gente diz, ok, eu subi esse degrau, esse, aquele outro, aí eu cheguei aqui. Isso não é verdade. E não é verdade pelo seguinte, ó, a cada lugar que a gente está no presente, existe um número muito grande de escadarias virtuais vindo do futuro para o presente, e nós temos que escolher uma dessas para dar um salto para lá. Isso envolve riscos, envolve conhecimento, envolve planejamento, educação, visão, talento, engajamento, formação de rede e assim por diante. Normalmente, quando a gente consegue botar esse conjunto de coisas no mesmo lugar e a gente corre o risco de pular para um outro lugar, o que acontece é que, mesmo assim, muitos de nós não estávamos prestando atenção e nos perdemos nesse salto. Acontecendo tudo isso, e a gente sabendo como aconteceu, a gente vai contar essa história dessa forma. A gente vinha, todo mundo aqui, barará, 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 e teve uns dementes que se perderam. Não são os dementes que se perderam. Eles não viram a oportunidade, não estavam preparados para ela, não acreditaram na oportunidade, não quiseram correr o risco, etc, etc, etc. O que a gente não pode é continuar contando a história de uma escadaria mais ou menos linear, de ida para o futuro, quando ela não é assim.
agora e pior, quando ela nunca foi assim. Tá certo? O futuro recente é ainda mais peculiar nesse sentido, porque nas últimas 5 décadas nós passamos por 5 ondas de inovação digital absolutamente radicais. Parece que foi há muito tempo, mas hardware nas empresas é uma coisa da década de 70. Software é uma indústria que apareceu na década de 80. Redes que nos deram conectividade são algo da década de 90. A internet comercial está fazendo 20 anos esse ano. O móvel, que é alguma coisa que nos deu o social de fato, porque ninguém faria nada verdadeiramente social se tivesse que voltar para casa de noite ou ir para uma lan house para fazer um comentário de um post do Chico Sá no Facebook, né? Isso é uma coisa da década de 2000. E agora nós estamos vivendo, ou começando a viver, a internet das coisas, que vai mudar de novo todo mundo ao nosso redor. Essas 5 revoluções, elas digitalizaram e conectaram a sociedade de uma forma dramática. No mundo hoje, mais de 50% dos celulares, o que a gente costumava chamar de celular, é smartphone. No Brasil, em particular, na base da Vivo, que essa base eu conheço de perto, não é exatamente por causa da Fundação Telefônica, mais de 80% é de smartphones. Então isso significa que a gente vai apagar o nome celular, ou então que tudo vai voltar a ser celular na nossa história. Em particular, para vocês terem uma ideia, mais de 90% de todos os celulares vendidos em janeiro e fevereiro no Brasil, esse ano, eram smartphones. Se vocês estiverem muito afim de comprar um telefone normal, com teclas, corram, porque os últimos estão à venda nas lojas. Essas mudanças dramáticas, né, hardware, software, redes, mobilidade e internet das coisas, elas estão mudando a regra do jogo para todo mundo. E mudança não é um negócio trivial. Mudança é uma coisa que toda vez que chega perto da gente, a gente fica inseguro. Não tem essa história de você dizer que o mundo vai mudar e eu estou aqui extremamente seguro com essa mudança. Não. Mudanças criam insegurança estrutural e nós temos que nos estruturar para participar dela ou para causá-las. Esse processo que a gente está vivendo agora é um processo de transformação digital que não muda os nossos hábitos somente como pessoas. Eles mudam as oportunidades de trabalho, eles mudam as oportunidades de empreender, eles mudam as oportunidades de criar, mas eles também mudam completamente como era que as pessoas estavam articuladas no passado. Esse cartoon aqui do Ian Wadcock, do Economist, mostra, no caso aqui, os serviços e a indústria sendo absolutamente modificado pelos gigantes, vamos dizer assim, da era digital, que estão jogando as pessoas para fora de suas caixas. O problema não é pensar fora da caixa mais. O problema é que não tem mais caixa. O problema é que a transformação digital está mudando completamente como o mundo se articula. E isso, é claro, é uma mega oportunidade se a gente olhar para esse novo contexto como uma oportunidade. As 5 revoluções que a gente estava falando até ainda agora, estão aí, vão continuar aí por 15, por 20, por 30, por 50 anos. Elas conectaram tudo, não é? Às vezes nos forçam a ter múltiplos braços para entrar em contato com tudo ao mesmo tempo e criaram a noção de atenção parcial contínua. Eu estou o tempo todo em todo canto, fazendo de tudo um pouco, para todo mundo, simultaneamente, e nós nos acostumamos a viver assim, pelo sim, pelo não, pelo bem e pelo mal. Essa transformação da sociedade foi uma transformação numa rede e nos seus muitos fluxos. O que é interessante é que um cientista chamado Manuel Castells, um cientista social, em 1996, publicou um livro de 3 volumes, não é uma coisa pequena, chama Economia e a Sociedade em Rede no Brasil, e disse basicamente o seguinte, sem mencionar explicitamente o digital, conectado, móvel e pessoal que a gente está vivendo agora. Castells disse que a gente ia viver no mundo de fluxos. Isso foi publicado em 1996. Para resumir os 3 livros numa frase, Castells disse que a gente ia viver num universo de sequências de trocas e interações propositais, a gente ia fazer com algum propósito, repetitivas, a gente ia fazer sempre, vez por outra, programáveis, porque a gente ia botar software para fazer algumas delas por nós, realizadas por atores sociais, pessoas, instituições, coisas, eu estou adicionando esses 3 para explicar, situados em posições
que não são exatamente iguais, posições potencialmente disjuntas. Sobre as estruturas econômicas, eu vou poder comprar, eu vou poder gerar coisas em rede. Sobre as estruturas políticas, eu vou poder me manifestar, eu vou poder me articular, formar grupos. E sobre as estruturas simbólicas da sociedade, como é, por exemplo, o sistema educacional e o sistema cultural. Essas redes que rearticulam todo mundo ao nosso redor, vêm de algum lugar. Vem de algum lugar. Como foi que esse futuro que a gente está vivendo agora, como foi que ele virou presente? Se a gente olhar lá para trás, tem um conjunto de ondas de inovação, que começa basicamente no século XVIII, com mecanização e comércio, passa por vapor e ferrovias, que são a revolução industrial, depois por eletricidade, motor a explosão no começo do século XX, que depois da Segunda Guerra Mundial tem uma onda de inovação de eletrônica, que cria uma oportunidade para uma onda de inovação, primeiro em software, depois em redes, basicamente a partir da década de 70, como nós já vimos, que aí cria uma oportunidade gigantesca para a inovação em sistemas em rede. Essas ondas de inovação, quanto mais altas, maior o impacto, quanto mais estreitas, menor a duração. Então, se a gente tem uma percepção de aceleração do tempo para empreender, para viver, para aprender ao nosso redor, é porque essa aceleração existe mesmo. Antigamente, essas ondas tinham um menor impacto potencial e duravam muito mais tempo, porque o mundo andava muito mais devagar, porque ele não estava conectado. No topo disso, a nossa onda de inovação em rede, ela é virtual. Ela chega em quase todo canto ao mesmo tempo. Em 20 anos, a gente conectou mais gente na internet do que em 50 ou 70 anos a gente botou gente para ter eletricidade. Se a gente olhar para isso no meu espectro de vida pessoal, né, eu nasci aqui, em 1955. E eu estou olhando no horizonte um pouco mais longo do que o nosso horizonte. Eu estou olhando no horizonte de 2055, que é quando eu vou completar 50 anos e vou vir fazer uma palestra comemorativa aqui em Fortaleza, né? Completar 100 anos aqui em 2055. Então, eu nasci aqui e quando eu fui para a universidade eu fui fazer eletrônica porque estava na moda. Tinha uma onda de inovação em eletrônica rodando. Então eu vi aqui em Fortaleza, em 1970, o Brasil ganhar a Copa do México pela televisão. E eu tinha 15 anos de idade. Eu tomei a decisão ali que eu ia aprender a fazer estações de televisão. Não era aparelho de televisão, né? Paraibano sempre pensa grande, como a gente vem de um estado muito pequeno. Depois eu fiz um mestrado em redes, depois eu fiz um doutorado em software, e meu laboratório na universidade de hoje é de sistemas em rede, em 2015. Se a gente olhar não 15 anos à frente, mas 40 anos à frente, o que vai estar acontecendo daqui a 40 anos? Quantas leis de Moore vão rolar daqui a 40 anos? O que é a lei de Moore? A lei de Moore para a eletrônica digital, que é o que move esse mundo ao nosso redor, diz basicamente o seguinte: a cada mais ou menos 2 anos, a gente tem duplicado a capacidade e ou performance dos sistemas de infraestrutura digital, do hardware, por basicamente o mesmo preço. O que isso faz? Isso cria mais capacidade pelo mesmo preço e o achatamento do preço para a mesma capacidade universaliza os sistemas digitais, literalmente. A gente tem hoje 7 bilhões de celulares no planeta. Se o preço de um celular de hoje fosse o mesmo de 25 anos atrás, a gente não tinha 10 milhões. Podem apostar nesse número. Qual é o resultado disso? Em 40 anos, eu tenho 20 leis de Moore, uma duplicação a cada 10 anos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 2 elevado a 20 vezes mais capacidade de performance pelo mesmo preço. Ou seja, daqui a 40 anos, quando eu completar 100 anos, a gente vai ter 1 milhão de vezes mais capacidade computacional pelo mesmo preço. Qual é a consequência direta disso? Se a gente pegar essa notícia de 1949, isso é um dos primeiros computadores do mundo, é o ENIAC. Essas moças estão programando o computador. Essa daqui está lendo o programa, e essa daqui está fazendo o programa, conectando os fios literalmente no computador. Então essa revista da época, aquela Popular Mechanics, mecânica popular, e não eletrônica popular, porque não tinha ainda, diz o seguinte: um calculador como o ENIAC tem hoje, em 1949, 18 mil válvulas. E pesa 30 toneladas, igual a uma carreta dessas 18 rodas que a gente vê no meio da rua. Não é? No futuro, computadores talvez tenham 1000 válvulas e pesem apenas 1.500 quilos. Olha só. Né? Olha só. O ENIAC tinha 18 mil válvulas. O chip que está dentro desse computador aqui tem 2
bilhões de equivalentes em termos de válvula, né? Tem 2 bilhões de gates, de plataformas computacionais aqui, em menos de 1 centímetro quadrado, o chip inteiro. 1 centímetro de lado, 2 bilhões de componentes, né? Para a gente medir isso quando ficou digital, em 1971, o primeiro chip que foi lançado, o primeiro componente eletrônico compactado que foi lançado, era um Intel 4004, tinha 2.300 válvulas e ocupava 2,16 km². Ou seja, a gente multiplicou isso aqui por 1 milhão e dominou a área por 2. De 1971 para cá, a gente aumentou a capacidade em termos de número de componentes de um chip por 2 milhões de vezes, que é basicamente o que vai acontecer nos próximos 40 anos, aconteceu nos últimos 40 anos. Essa é a revolução. Essa, na realidade, é o conjunto de condições, a rede de condições que cria a revolução na qual a gente está metido. Qual é o presente disso tudo do ponto de vista pessoal? Está aqui os fogos de artifício do aniversário de Singapura. É um dos espetáculos de fogos de artifício mais bonitos do mundo e, como vocês estão vendo aqui, ninguém foi ver, né? As pessoas foram filmar para postar depois. Todo mundo teve o trabalho de ir até lá, mas para ver numa tela de 3, 4, 5 polegadas. E está aqui uma manifestação em Hong Kong que o símbolo, como vocês lembram, era o flash do celular ligado. E está aqui o relógio do Dick Tracy, que na realidade é esse meu relógio que está aqui na frente, que tira foto de vocês e posta direto no Facebook. Aqui, ó. Pronto. Transmite para cá e posta direto no Facebook. Veja que ele tem uma quantidade absurda de memória e é o meu relógio, pura e simplesmente, tá bom? Mudança, futuro, inovação, criatividade, obviamente empreendedorismo para criar competitividade, para a gente competir no mercado e criar impacto radical. Esse negócio de inovação, para a gente entender o que é mesmo, talvez a gente precise de um intervalo no fim da minha conversa aqui, né? O que é inovação mesmo? Inovação tem ação no nome. É uma palavra legal na língua portuguesa. Innovation, em inglês, não tem ação no nome, não é? E o que é inovação mesmo, já que a gente tem tantas definições por aí, e essa daqui em 140 caracteres ou menos. Inovação é a mudança do comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Vejam que não tem nada de tecnologia aí, não tem nada de digital. Inovação acontece num contexto da gente mudar o comportamento de outros agentes, e normalmente, inclusive o nosso, num mercado qualquer, como fornecedor e consumidor de qualquer coisa. E é um i e não é um ou. Os fornecedores se modificam, os consumidores se modificam. Essa revolução digital é um ambiente para a gente inovar. Digitalmente ou não, mas certamente em cima do digital. No começo do século XX, teve um bocado de palestras dessas em associações comerciais, muito menos coloridas, não sei o que lá, dizendo o seguinte: como é que você vai usar a energia elétrica no seu negócio? Né? Substitua o cavalo que está puxando não sei o que lá, e tem um troço aí chamado um motor, tem um liquidificador, tem lá mais sei o quê. Então, essas mudanças que a gente está vendo hoje ao nosso redor, mudanças digitais, são o contexto para a gente mudar, aí sim, dessa vez, nós próprios, o mundo. É para isso que a gente está aqui, para refletir, interagir e agir, para mudar tudo. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aldeota, estou batendo na porta. Muito bom ouvir a Gabriela e o Silvio. E o Silvio foi que ele me deu as primeiras notícias desse futuro de agora, de manhã em Fortaleza, dia 12, etc. Eu fui entrevistá-lo, acho que por uma revista chamada V, que era uma revista da Volkswagen, uma revista customizada, como chama hoje. E o Silvio, isso é uns quase 20, sei lá, 15 anos. Ele chega e pega o celular dele, que no tempo era maior do que esse, e ele diz: ó, vai ser tudo aqui na mão, Chico. Não vai ter esse negócio tu tá escrevendo no computador, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo foi um susto tão grande. E hoje, como a própria fala dele diz, né, chegou,
E é isso. E outra coisa que bate com a fala da Gabriela, que, na parte da educação, que o Silvio também, nessa mesma matéria, não sei onde o cara estudava isso, porque eu não via informação no mundo sobre isso, ele ia buscar num canto que a gente não sabia, e esse acho que é o grande negócio da humanidade, é você ter a informação antes, e você catar, isso não é uma coisa do acaso, você não pega com as nuvens, nem, não é nada místico, é uma coisa de informação. Outra coisa que ele falou é que ele vai me desmentir, porque é bom, estamos muito colados hoje, falando que a grande preocupação com a educação seria a busca, seria a qualidade da busca, e um dos papéis do professor no futuro, que ele já estava vivendo nesse futuro, era a educação por essa busca. Quando eu vou buscar as coisas, etc. Então, bate muito com aquela parte das tendências da educação. E essa minha experiência com o Silvio, de ouvir, de tê-lo ouvido como jornalista, como repórter, sobre isso tudo, me remete lá ao Cariri, ao Padre Cícero, para a gente falar de tecnologia e de velocidade das coisas. Por que o começo que o Padre Cícero começa a se tornar Padre Cícero para valer, de uma forma para comover o Nordeste, etc. Não foi só naquela história do sangue da beata mocinha, que é o milagre que faz com que ele seja condenado por Roma, e etc., que uma beata, numa fila de comunhão, acaba sangrando a boca, e aquilo é o primeiro grande milagre dele. Mas, no meu entendimento, e para jogar na nossa conversa de tecnologia, de informação, o grande milagre do Padre Cícero era saber das coisas fora de Juazeiro. Então ele dizia, vai chegar aqui um bicho gigante, vem esfumaçando, e vem numa velocidade. Ele estava só dizendo que ia chegar o trem daqui a 5, 4 anos. Então, ele era uma figura que o milagre dele outra coisa de informação. Ele tinha uma rede de informantes, que eram as pessoas que iam de Pernambuco, da Paraíba, ia lá de Itaperuá, chegava lá, já com o começo da fama dele, ele anotava e ele pegava, ele tinha contato com as pessoas e recebia cartas. Então, ele tinha o que era tido como dom, e, na verdade, era só informação. Se Gabriela, sei lá, perdia um cavalo, Gabriela perdia um cavalo, e etc, etc. Aí, Gabriela ia lá no Padre Cícero para saber onde estava aquele cavalo. O Padre Cícero tinha uma rede de conexão na sua região, e ele já tinha sido informado por carta que o cavalo de Gabriela estava em tal e tal sítio, etc, etc, etc. Então, essa era o grande milagre do Cariri, o milagre de informação, que é a mesma coisa de Silvio, há 15 anos atrás, ter me dito que ia chegar. Eu, perante Silvio, naquele dia, era um matuto diante do Padre Cícero. Não sei se você anda fazendo milagre por aí. Mas, na tua fala, me bateu essa analogia, assim, que é a coisa de você buscar antes, de você ter essa informação e fazer esse anúncio para a tua comunidade, para o teu mundo. Isso é um poder sem limite, né? Você vira, não quero estar aconselhando para todo mundo virar Padre Cícero, porque acho que não tem espaço no mundo para tanto Padre Cícero. Mas essa ideia de você, aí vale como jornalista, como gente, como educador, como qualquer coisa, de você saber buscar e ter essa informação antes das pessoas, isso te dá um poder sem limite. Mas a minha fala agora é uma fala criada agora por conta da intervenção da Gabriela e do Silvio. Quando eu sou convidado assim para qualquer coisa, hoje em dia, primeiro que eu tenho espanto é por que me chamaram? A tecnologia, que diabo é que... Aí a segunda pergunta, primeiro, por que me chamaram? Segunda é, que diabo é que eu tenho com isso? São perguntas meio maternas, que minha mãe sempre me ensinou. Meu filho, por que você estava lá? Se pergunta por que você está lá, por que você chegou lá, por que te deram aquele pedaço de bolo, por que não sei o quê. E a minha sensação aqui dentro do auditório é essa. E em qualquer auditório, em qualquer chamado. Mas acho que o meu papel um pouco aqui, minha contribuição, é de um cronista de costumes que viveu essa história toda da inovação, isso pegando no meu caso, a minha trajetória pessoal, a narrativa começaria na hora que eu chego na redação, como jornalista, e, em vez da velha Hamilton, da velha Olivetti,
eu estava diante de uma rede de computadores, estava diante daqueles velhos computadores ainda IBM, verdão lá, cheio a lenha ainda. E esse momento é marcante como um momento da minha geração de jornalista, e como minha geração de jornalista conviveu ao longo desse tempo com essa coleção de sustos. Assim, a minha geração é uma geração que a relação com a tecnologia, a relação com as inovações, a relação toda desse período que o Silvio contou aí, é uma relação de muito susto e de muito medo. E até de arriscar muito pouco. Porque, primeiro, tinha o susto, e aquele susto imobilizava. O que eu vi de jornalista no primeiro momento, indo para casa e sem querer voltar para fazer Aí teve aquele cursinho para a gente aprender como escrever e armazenar uma matéria num velho PC. Essa foi a minha saída do paleolítico para paleolítico gutenbergiano para o paleolítico digital. Paleolítico digital, exato, que era o paleolítico digital. Então, a minha geração, tem aqui um amigo meu também que viveu comigo esse susto, o Paulo Mota, tá aí, que é jornalista também, e eu conversava com ele há pouco aqui no café sobre isso. Nós somos de uma geração de susto. E eu acho que a grande diferença para o meu filho, para os meus sobrinhos e para os novíssimos eu acho que não nasce sem susto, não passa por essa. Talvez o futuro os assuste, né? Sempre. Um pouco, que é saudável ter um certo susto com o futuro. Mas em relação a mim, a molecada, ela não vai. Acho que talvez não tenha, não é querendo se gabar que meu susto vai ser maior do que o susto dos outros, mas talvez a minha geração não seja uma geração que mais sofreu com esse susto e com a modificação das coisas, do sistema que eu funcionava como jornalista. Eu dependia de aí bate naquele seu ponto lá da imprensa, que é um ponto muito interessante da imprensa, antes eu tinha que ter uma grande marca por trás uma família brasileira que era dona do sistema da imprensa local, que fazia a informação circular na cidade, que tinha uma importância sem tamanho, uma importância política, uma importância de poder mesmo. Hoje eu sou um jornalista que eu não preciso de uma até escrevo e participo da engrenagem maior, mas eu não preciso mais como jornalista, como comunicador, de uma mega marca por trás. Eu posso ser o jornal de mim mesmo, o jornal particularíssimo, e dar notícia para o mundo, e dar furos como temos experiência, sei lá, eu lembro agora do caso na guerra do Iraque, que o maior repórter não estava no New York Times, não estava em lugar nenhum grande meio, ele era um blogueiro que acabou, destruiu para falar na linguagem do furo, de dar notícia antes de qualquer qualquer grande jornal americano, qualquer grande jornal inglês. Então, essa e eu creio que tem muito jornalista, muito comunicador aqui na plateia, essa é a grande modificação que a minha profissão, o meu ofício passou, e que eu, depois do susto, eu sempre tinha o susto, sempre funcionei assim, para ter um depoimento de um homem velho, um macho jurubeba, como eu costumo chamar, que é o cara apegado ainda a certas coisas velhas. Eu sempre, no meu processo foi, um processo particular, era o susto, depois falar mal, blasfemar a inovação, aos céus blasfemei, achar que é tudo contra mim, que não sei, que é um comportamento, que é uma coisa pessoal, não, veio para me tirar do prumo, do ramo. E no terceiro momento, o vício. Isso vale para qualquer, sei lá, pegue o Facebook, o Twitter, para pegar para falar mais especificamente de redes sociais. Susto, fala mal e depois o vício absoluto, que é outro mal também, né? Podemos não viver tão 100% conectados o tempo inteiro. E numa história maior que me trouxe toda
esse rebuliço que a minha geração, e especificamente eu como comunicador, como jornalista, vivi. Uma coisa sensacional, que eu acho que é o grande lucro, como o meu grande lucro, e eu acho que não é um lucro só, acho que é o lucro dos homens no geral, do gênero masculino, que é eu aprendi a ser um pouco mulher. Porque, igual o Silvio aqui, ele está prestando atenção e ele, ao mesmo tempo, fazendo outra coisa. E eu achava que só mulher conseguiria fazer essas duas coisas juntas. E a tecnologia me deu esse dom. Imagina que felicidade. Agora sou homem, sou mulher, sou menino, sou tudo junto, num pacote só. Então tem esse aprendizado todo. Mas como eu sou cronista, e minha fala é muito fragmentada, e eu sou um semeador de várias coisinhas com algum caos, para vocês pensarem, eu escrevi agora aqui no café, uma pequena crônica que é sobre esse rebuliço todo que o mundo viveu nesses últimos tempos. Tá ruim isso aqui? Não, Ah, tá bom. Então eu fiz esse pequeno arrazoado aqui, de cronista, que dá um pouco, que passa por toda essa viagem de mudanças no mundo da minha geração. Então, um certo dia, Silvio Meira me disse, em entrevista, uma entrevista banal, pegando assim um velho, eu coloquei Motorola aqui porque era aquele bicho grandão, gigante. No futuro será tudo aqui, na palma da mão. Tá doido, disse eu, saído da velha Hamilton, da velha Olivetti ou da velha Burroughs, lembra que era uma máquina e tanto, genial. Corta para a mocinha na calçada, à noite, em Solidão, Pernambuco. Corta para a mocinha no Assaré de Patativa. A mocinha digitando no seu crochêzinho, no smartphone, procurando um pouco pelo seu amor, um pouco pelas coisas novas do mundo. Tentando achar seu macho rei, como se diz no Ceará, pelo GPS do amor e da sorte. E quantas crônicas de costumes eu não vivi nesse tempo todo? O chat e o amor, o MSN e o amor, o MSN que eu chamava de amor miojo, que era a capacidade de você, em 15 minutos, você inventar o amor, ter uma história e acabar também naqueles 15 minutos. E essa eu acho que é o grande traço dessa junção da tecnologia, da velocidade com o amor. Essa foi a grande capacidade que essa velocidade deu ao amor, foi achar que também o amor não pode ser só aquela coisa, aquela imagem que é linda dos romances do século XIX. O bicho pode acabar, pode ter toda a sua trajetória em 15 minutos. 15 minutos eu falo com exagero, mas pode ter ir para as vias de fato, etc, etc, etc. Mas essa nossa visão, isso está muito na minha crônica, assim, em toda a minha crônica desse período todo, que é como essa velocidade mexeu com os amores. Com a ideia, inclusive, do amor eterno, que será que tem essa vantagem toda? Sabe, as coisas talvez possam ser mais rápidas, avechadas, e serem boas também. Ter outra... Não, a gente não ficar tão escravo do século XIX, dos folhetins, ou do romance francês, que é onde a gente aprendeu que o amor é assim. Vamos continuar aqui na minha trajetória. MSN e o amor, Orkut e o amor. Quem lembra do velho Orkut e o amor, as comunidades, etc. Aldeia aldeota, estão batendo na porta para te aperrear. Esse verso, que eu creio que seja de Augusto Pontes, numa música do Ednardo, eu acho que isso era um total anúncio do cutucão de internet. Isso isso tinha um futuro contido nesse verso gigante, né? Mas onde diabo estamos na ideia de pelados, largados e conectados? O amor é mais forte que qualquer aplicativo ou ideia tecnológica. O amor, no entanto, hoje mora dentro do celular que um dia me dissera o Silvio. Como poderia ser mesmo
um sábio, só sendo torcedor do Sport Recife. A minha mulher. Eu sei que é tua mulher que torce pelo esporte. Shakespeare é o nome do suposto aplicativo moderno onde caberiam essas coisas todas, no qual cabem a minha plataforma primitiva e o futuro que discutimos aqui e agora. Vou pegar outra página, porque aqui essa minha parte analógica. Vem num seminário, num encontro de tecnologia, e pega uma caneta da maneira mais medieval possível e escreve uma crônica. O meu ciúme é o que você transmite. O meu ciúme é o que prova que você existe. Amor seria, nesse presente e futuro que discutimos, uma espécie de dengue, uma rede. O amor seria algo piscando nas redes. E, nesse contexto, nesse contexto de ciúmes, sou teu vagabundo vagalume. Mas quando estás online, me apago de ciúmes. Então, essa é uma notação caótica e fragmentada, mas que dá para a gente passar de uma maneira nada científica, ao contrário do Silvio, a maneira mais, digamos, mais poética, mais lírica, para ter ideia do quanto fomos mexidos, como ali ao resto do chão, na vida, por essas mudanças dos últimos tempos. São coisas que você... eu só percebo mesmo as mudanças quando escrevo, quando paro para entender qual era o meu vexame diante de uma moça, como é o meu vexame agora, quais são as minhas possibilidades no mundo amoroso, o que essa informação, o que essa velocidade mexe com o meu dia a dia, quanto tempo eu gasto para a parte profissional e para a parte da safadeza propriamente dita nas redes. Tudo isso é quando eu sento ali para escrever, eu vejo como fui modificado e como o velho cara lá do Cariri foi mexido por isso tudo. Então, eu creio que seja essa a minha primeira intervenção aqui. Estou aberto para a gente conversar pelas redes e aqui com a missa de corpo presente. Só outra coisa no meu caos aqui que eu lembrei, Silvio e Gabriela, tinha uma coisa que me assustava, porque eu era muito leitor dos teóricos franceses, quando começou a chegar a internet no Brasil. E havia uma visão tão apocalíptica, que hoje eu acho que está morta, que era quase assim, não vai ter mais o olho no olho, não vai ter mais a ideia da dramaturgia, sei lá, do folhetim que eu falei, do sentimento, a moda dos romances antigos, ou do amor propriamente dito. Isso não vai existir porque as pessoas vão estar navegando numa fibra acima das coisas, etc, etc. E tremenda bobagem, né? Eu acho que a lindeza da tecnologia, dessas inovações que vêm a cada manhã, a cada dia, a cada segundo, é que é uma bagaceira, é uma feira de Caruaru, onde pode estar tudo junto. Não há o que temer nesse sentido de a inovação vai te tirar isso, vai te tirar o sentimento, vai te tirar a cadeira na calçada. Não tira nada disso. É uma nova cadeira numa calçada do mundo, numa calçada maior. Então, isso, como velho, também aprendi que não precisa ter esse susto todo, que não vai acabar. Os franceses, os teóricos franceses, estavam errados, graças a Deus. Exatamente. É isso. Muito bem. Gente, a gente agora vai abrir para as perguntas, tá? Mas a gente vai reduzir o tempo, então são 2 perguntas. Tem um outro microfone aqui. Seria legal quem quisesse perguntar, levantar a mão, a gente ou leva o microfone ou vem até aqui e pega comigo. Opa. Amara, são 2 perguntas. Olha. Teve mais gente que levantou a mão, foi?
Parabéns aí pelas falas muito maravilhosas. Eu tenho uma dúvida, porque eu sempre leio a respeito de neurologistas dizendo que o multitasking é uma falácia e que a gente não consegue estar presente quando a gente está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, o cérebro não dá conta. Vocês têm alguma informação sobre isso? Porque esse é um novo mundo, né? Eu tenho. Os neurologistas, assim como os filósofos franceses, estão errados. E a prova disso é ancestral. Para ser bem rápido, dá tempo para mais perguntas. Veja bem, imagine que você é um índio Yanomami na floresta. Como diz meu amigo Chico, você tem que andar o tempo todo com um olho no padre e outro na missa. Tem onça, tem formiga, tem cobra, e tem um macaco que você está querendo caçar, tem um menino que você está tomando conta, porque lá na floresta não tem babá, não tem nada disso, não tem escolinha, não tem nada. A família vive junta como um grupo, normalmente fazendo todo mundo as mesmas coisas o tempo inteiro, e as mesmas coisas são muitas, e todo mundo presta atenção a todo mundo ao mesmo tempo. Se fosse verdade também, trazendo para uma coisa mais contemporânea, esse negócio que a gente não consegue prestar atenção em mais de uma coisa, não tinha conversa de mesa de bar nunca. Não é? Porque ninguém fica, agora a palavra está com o Chico Sá, fica todo mundo parado, aí Chico vai falar. Não é assim, todo mundo conversa ao mesmo tempo, a gente consegue se entender. É também impossível pensar que alguém teria aprendido alguma coisa em qualquer escola, por piores que as escolas sejam, nessa vida inteira, porque você não fica 100% concentrado no professor. Você tem as suas preocupações pessoais, sua cabeça sai do lugar e assim por diante. Em particular, eu acho que se você se acostumar, né, enquanto o Chico estava falando ali, eu estava aqui vendo o nosso próprio seminário na web, através dos tweets de muita gente que está tweetando aí, comentando os tweets, replicando os tweets dessas pessoas ao mesmo enquanto eu estava falando com ele. Eu estava ouvindo ele falar e estamos participando da mesma discussão aqui. Eu simplesmente não acredito nisso, porque eu tenho evidências em contrário, entendeu? Não é porque eu sou contra, não. Bom dia. Eu sou o Léo Lacerda, da 85 Labs Aceleradora, um acelerador de startups daqui. Minha pergunta vai para o Silvio Meira. A gente acredita muito que a gente está criando o nosso mini parque tecnológico aos poucos. Começa com a aceleradora, começa a vir coisas de nanotech, começa a vir coisas de física aí. E eu queria te perguntar, já que Chico Sá falou aí que você é meio futurólogo, né? Se você fosse começar algo parecido, até mesmo de novo em Recife, eu não sei se você conhece tão bem aqui a economia aqui do Ceará, mas se fosse começar, para que caminho você iria? Era fazer a mesma coisa que fez no Porto, ou você acha que o futuro reserva alguma coisa que o Brasil ainda não está olhando? Obrigado pela pergunta. Eu estou extremamente preocupado hoje não com consequências diretas do que a gente podia chamar desse conjunto de revoluções digitais que eu estava falando aqui, que vão de hardware até internet das coisas, mas eu acho que tem 3 bondes que o Brasil está perdendo simultaneamente agora e nos quais vale a pena investir de forma que eu diria que deveriam ser tratados de maneira urgente e dramática. É impossível tornar mais crítico do que urgente e dramática ao mesmo tempo. A primeira coisa é robótica. A gente já está vendo uma situação no mundo inteiro onde você tem robôs de várias categorias substituindo o trabalho humano de várias formas. O que acontece quando essas transições acontecem? O emprego que sobra, o trabalho que sobra é do cara que faz o robô. Né? Tanto que, se você pegar o que foi que a Revolução Industrial fez, ela tirou a força humana de dentro da fábrica, colocou motores para exercer a força humana, e isso foi bom para os humanos. Os humanos depois foram trabalhar nas máquinas que substituíram os humanos. Seria muito pouco razoável você pensar hoje aqui no Ceará e a gente voltar para a fábrica de rede absolutamente manual, de TA manual, que é uma coisa que é um construtor de lesão de esforço repetitivo 24 horas por dia. Né? Eu acho que até seria proibido se a gente fosse fazer isso em larga escala. Então, robôs são a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que a gente não está prestando atenção é genética. Genética como uma área de atividade empreendedora e inovadora. E eu estou falando de genética porque genética é o próximo nível do digital. Enquanto, se a gente quiser, computação é algoritmos sob uma base de silício, genética é algoritmos sob uma base de carbono.
Então, embaixo você tem organismos, aspas, que a gente chama de vivos, ou subsistemas que criam organismos vivos, e em cima você tem programação do mesmo jeito. Uma das coisas que a gente está fazendo no Recife é um laboratório, genômica, k.com.br, que é um laboratório que a gente chama de laboratório de análise genética de propósito específico. Você sequencia, por exemplo, dá um exemplo de coisa que esse laboratório faz. Você usa informática e Big Data, a geração de dados é imensa para cada análise, para você fazer sequenciamento genético de tumores e descobrir qual foi o erro ou a derivação genética que resultou naquele tumor. Quando você descobre isso, você consegue peculiarizar o tratamento para aquele tumor. Cada câncer, me acredite, é um câncer diferente. Não existe um câncer genérico de próstata, nem existe um câncer genérico de pâncreas. Cada um deles tem um determinado conjunto de algoritmos que levou aquilo ali e eu posso combater aquele cara com especificidade que era inimaginável há muito tempo atrás. A outra coisa que eu acho que o Brasil não está fazendo, devia estar fazendo, era investimento sério em inteligência artificial contemporânea. Não a inteligência artificial clássica que ia resolver tudo, mas, aspas, a pequena inteligência artificial que possibilita carros sem motorista, por exemplo, que possibilita robôs de linha de montagem, quer dizer, aí robôs combinados com inteligência artificial e assim por diante. O Ceará tem competências muito fortes, que eu saiba, pode até ter em genética, mas eu não sei, mas o Ceará tem competências muito fortes em robótica e inteligência artificial nas universidades. Tem grupos aqui que estão estruturados há bastante tempo, na Unifor e na Universidade Federal do Ceará, que têm um trabalho de décadas nisso. E eu acho que vocês têm um potencial nisso, por exemplo, em robótica, muito acima do que a gente tem em Recife, porque a gente não tem nenhum grupo de robótica significativo em nenhuma das nossas universidades. Bom, acho que dá ainda para fazer uma pergunta. Ainda temos um tempo. Alguém? A hora é agora. Você vai dar para a dama, né? Um microfone. Chegou. Aqui, querida. Bom dia, eu sou Joana, trabalho na Prefeitura de Fortaleza, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu estou olhando a plateia é basicamente de jovens. E aí eu pergunto a vocês como trabalhar esses jovens para eles entenderem que é digital, mas a gente precisa entender os 20 anos, 40, 60, 100 anos de história da humanidade. Você falou de Revolução Industrial, o Chico falou do milagre da Beata Mocinha. Eu queria saber se eles, na escola, eles prestaram atenção quão importante era a aula de História, de Revolução Industrial, para eles entenderem onde eles chegaram, e quão é importante a cultura local de saber que existe a Beata Mocinha e as outras figuras, né, culturais do Estado. Eu queria saber como a gente inserir as duas coisas, trabalhar as duas coisas, né? Chegar na super profusão de informação sem perder a história, que é quem faz o que a gente é hoje. É nessa linha. Eu queria que ele começasse. Mas... Não, você começa com uma base mais científica para valer e eu vou na esculhambação depois. Então, deixa eu lhe dizer... O acerto do cronista não precisa... Todo mundo Deixa eu lhe contar a minha história, então. Eu morei um tempo aqui no Ceará, eu morei em Iguatu. E Iguatu é muito perto do Crato Juazeiro. Meu pai andava muito de carro por aqui, eu acabei conhecendo o Ceará todinho. Então, muito antes da minha geração, eu conheci Crato, Juazeiro e assim por diante. Mas eu nunca tive consciência disso. Eu saí daqui para Recife, depois fui fazer o ITA, depois fui fazer um mestrado em computação, depois fiz um doutorado. Quando eu tinha 30 anos, eu descobri que tinha que ter alguma coisa ao redor do que eu estava fazendo. Não podia ser só técnica, porque não se sustentava. E aí eu comecei a aprender a tocar tambor de maracatu, fundei 2 maracatus, participei de um terceiro durante muito tempo. Teve um tempo que eu tocava mais maracatu do que fazia ciência da computação. Perdi uma audição do ouvido direito por causa disso, sou surdo do ouvido direito por causa de tocar maracatu.
E eu acabei achando qual era o meu contexto cultural, como todo mundo, eu acho, que acaba achando, mesmo se não for levado a isso naturalmente pelo sistema. No caso particular do pessoal do meu laboratório, dos meus grupos de trabalho na universidade, obviamente eles acabam tendo um contexto cultural gigantesco, porque o professor mais velho do grupo toca maracatu, fundou o maracatu, toca em banda de carnaval, fundou o bloco, assim por diante. Então, você acaba articulando isso tudo. Uma parte significativa do papel de articular a consciência cultural, o contexto cultural da juventude é dos professores. Se os professores só falarem de equações e tecnologia, é claro que o mundo vai se resumir a isso, e foi só do que os meus professores me falaram. Eu que levei um choque depois, ao descobrir que tinha um carnaval, no caso de Recife, o maior carnaval do mundo, em linha reta, né, como a gente diz no Recife, exatamente ao redor do meu laboratório. Para mim foi uma puta surpresa, que nem Chico diz. É como se, de repente, eu tivesse descoberto o carnaval no meu laboratório. Eu vou te responder contando um pouco desse processo de estudo de tendências da gente. A gente queria olhar para o futuro, mas a gente não conseguiria olhar para o futuro se a gente não olhasse para o passado. E uma imagem que uma pessoa da equipe da Fundação usa muito é do estilingue, né? Que você puxa para trás para ele poder ter o impulso para ir para frente. Então, de fato, a gente ter esse contexto, ter a história, para poder se posicionar, para poder mudar o futuro, que é disso que a gente está falando aqui, de ser protagonista, de ser sujeito ativo nessa sociedade e querer e fazer um futuro melhor, a gente precisa entender o passado. Mas também nas escolas onde a gente tem os projetos, o que o pessoal do ensino médio, principalmente, mais reclama é de ter um conteúdo que não faz o menor sentido. E estudar a história de um país completamente longe, de uma cultura completamente diferente da sua, e que não traz uma reflexão sobre a sua vida, sobre o seu bairro, sobre a sua família, sobre a sua comunidade. Então, essa contextualização, que a gente chama de educação contextualizada, também é muito importante. E a gente está discutindo o currículo, né, da história, inclusive, qual é esse currículo que, de fato, tem esse poder do estilingue, né, de realmente impulsionar as pessoas para um projeto de vida mais bacana. Acho que tem uma discussão muito grande acontecendo sobre o currículo nacional, acontecendo dentro do MEC, inclusive, que tem se posicionado a favor de uma mudança no currículo. E acho essa discussão muito pertinente, porque também não adianta a gente trazer um currículo descontextualizado e que não impulsiona, né, e que não joga o jovem para ser ativo e para mobilizar. Então, acho que passa pela discussão do currículo nacional, sim. Eu acho que vivemos hoje uma valorização gigante do regional, do micro-regional, do seu lugar. Eu digo que respondendo da preocupação do jovem conhecer o seu lugar, os seus heróis ou anti-heróis, os personagens da grande narrativa que deram naquele lugar, que resultaram naquele lugar. Então, eu vejo que você não precisa mais estar... O jovem está multiplicando esse conhecimento. Em blogs, em bandas de música. A tecnologia proporciona eu gravar um disco no Crato, em Juazeiro, em vez de precisar das grandes corporações. Eu posso colocar um jornal nacional do meu beco, eu posso ter o jornal nacional do meu beco lá em Santana do Cariri, quando eu morei nos primeiros anos da vida. Então, eu acho que é uma valorização grande dessa contação da história por conta da possibilidade de você multiplicar aquilo num blog ou numa rede social. Eu vejo muitas experiências, conheço algumas no Cariri. Você pega, por exemplo, a Fundação Casa Grande, em Nova Olinda. Uhum. Aquilo é fantástico e tem uma preocupação com esse lastro todo, é tanto que lá se conta uma grande história, que é a história o que é o homem do Cariri, como é o homem do Cariri, de onde ele veio, por onde ele passou, qual a formação, e com alta tecnologia. Tem uma TV que consegue transmitir as peladas de futebol da cidade de Nova Olinda, que até chama 100 Canal, que é um trocadilho com o Canal 100. Sim. Então, eles têm... Esse é um grande exemplo prático e para valer, lá do Allenberg Kindinsky, que tem todo esse aparato, toda essa conexão com o mundo da forma mais avançada possível e um
E eles produzem, eles têm uma biblioteca virtual, eles têm uma produção de conhecimento do que foram os antepassados, incrível, gigante. Então, eu acho que hoje, mais uma vez, contra os apocalípticos, eu acho que melhoramos muito nesse sentido. Tomara que eu esteja certo. Vai estar. Maravilha. Uma salva de palmas, gente. Deu vontade de saber mais, compartilhar, participar? Acesse www.fundaçãotelefonica.org.br.